E aí, fala rapaziada, aqui quem fala é o DR10. Fernando Magrão aqui com vocês mais uma vez. Rapaziada, vamos imaginar que a gente está no ano de 1994. Nintendo e Sega se estapeando ferrorosamente, né? Triste. Triste. Uma batalha triste. A batalha ferrenha. E a chegada de um novo console. 3 novos consoles assim de peso, né? Tiveram mais. Sega Saturn, PlayStation e Nintendo 64. Tem mais. Veja bem, para contextualizar, Sega e Nintendo ali, em alguns momentos, aquela altura do campeonato ali, a Sega tinha 40% do mercado, o Nintendo tinha 50%, e invertia e vice-versa. A briga estava feia. Uma empresa como a Sega, que passou a maior parte da geração dela, da geração da quarta geração, tendo em média ali 70%, 75% do mercado, certo? Só depois da chegada de Donkey Kong que a parada deu uma equilibrada. Você vê, todas as duas tinham metade do mercado, cada uma aí a gente pode colocar assim por alto, né? Como é que uma estreante como a Sony conseguiu vender 102 milhões de unidades contra quanto do Saturno? Vamos quase lá. 9 milhões, quase Isso. 9 milhões contra 30 e poucas milhões aí do Nintendo 64. 32 milhões do 64, 9 milhões, vamos botar aí, 8 milhões e pouco. 9 milhões do Saturn. Sendo generoso. Sendo generoso, 9 milhões pro Sega Saturn. Pra ser mais exato, 8 milhões 820. Pois é. Um pouco mais exato. Então, o que acontece? Como isso foi acontecer? Tem alguma lógica nisso? Eu sei que para vocês, hoje, vocês vendo a Sony, a marca PlayStation do jeito que é hoje, vocês devem pensar assim, não tem toda a lógica. Mas lembre-se, a Sega chegou a ter 75% do mercado. A Nintendo, depois do lançamento de Donkey Kong, brigou com a Sega ali entre 40% e 50% do mercado. Como isso foi possível? Uma estreante, né? É sobre isso que a gente vai trocar uma ideia hoje. É complicado. É sobre isso que a gente vai trocar uma ideia hoje, rapaziada. Então acompanha aí, não sai daí não, hein? Sem se esquecer de deixar teu like, compartilhar, se inscreva, né? E com certeza. Ativa o sininho. Ativa o sininho, pô. Tá? Sempre deixando seu feedback com a gente. Enquanto isso, a gente vai jogar um Night Intro Dreams aqui. Jogo do Sega Saturn. Gente, o que acontece? Contextualizando a situação, teve muita coisa aí para que o Sega Saturn e o Nintendo 64 não esmagasse a Sony. Porque o normal que seria para acontecer era qualquer uma das duas esmagar a Sony. Tanto a Sega ou a Nintendo. Com uma probabilidade maior, do jeito que estava o mercado, da Sega. Venhamos e convenhamos. Porque a Sega, em 1994, estava na crista da onda, essa é a verdade, entendeu? Dominava o mercado. Dominava pra o mercado. Caramba, né, cara? Entendeu? Então, o que acontece, mano? Pô, cara, foram muitos erros administrativos da Sega, muitas escolhas erradas da Nintendo, que culminou nesse resultado da Sony esmagar as duas. Também, a gente não pode tirar o mérito da Sony, ela também teve um pouquinho, foi muito mais sorte do que mérito, mas ela teve sim um pouquinho de mérito, que foi o fato dela ser melhor capitalizada, né? Muito mais capitalizada. Tem mais grana para investir no console, né? Sacou? E comprar desenvolvedoras, né? Muito. O que ela faz até hoje, né? Ela é a Microsoft. Comprar desenvolvedoras, sacou? Comprou muitas, né? Até porque, tipo, como a gente comenta aqui, o console, ele é feito de jogos, né? Se você tem um console que não tem jogo, você não vai vender.
Então a Sony sabia disso, porque existia uma briga, né, que houve, essa história é bem contada, bem conhecida aí na rede, sobre uma parceria que teria ali com a Sony e a Nintendo, né, no console de próxima geração. Seria uma espécie de console onde a gente poderia usar de exemplo? O Sega CD seria mais ou menos um exemplo. Né? Seria isso. Basicamente, quem conhece o Sega CD, você tinha o Mega Drive, você tinha o Sega CD, que era uma parte lá que você tinha uma tampa ali e tal, você colocava o CD e você encaixava o Mega Drive, né? Eles trabalhavam juntos. Era poderia ser um console próprio, mas era a mais pro Mega Drive. O Mega Drive era a base do Sega CD. E basicamente o Nintendo com a Sony ia fazer isso, né? Você tinha que ter o Nintendo ali como base, só que a gente estava num avanço tecnológico, onde as mídias de CD-ROM, né, estavam aí estreando, avançando, e a ideia da Sony era trazer justamente isso para a Nintendo, né, essa mídia de CD-ROM, os jogos seriam em CD-ROM. O problema é que a Nintendo, ela viu que ela teria que compartilhar jogos das desenvolvedoras que faziam jogo para ela com a Sony. E a Sony não fazia nada de videogame. A Sony não tinha um ramo de videogame. Ela fazia alguns componentes de som, de áudio para o Super Nintendo e para o Mega Drive. E para o Mega Drive também tem. Tá? Então, quer dizer, ela ajudava as duas, né? Nas duas empresas de games da época. E aí, quando a Sony resolve fazer essa junção com a Nintendo não vou fazer. Eu não vou liberar os royalties, né? Não vou liberar os jogos que estão sendo criados aqui pro Super Nintendo para você. Não quero, não vai rolar. E aí a Sony se viu na necessidade de, olha, eu quero entrar nesse mercado, né? E eu vou ter que fazer alguma coisa aí, né? E aí nasceu o PlayStation, né? O PlayStation 1, o primeiro PlayStation no mercado. Agora, o mais incrível, né, como a gente trouxe aqui no começo, foi como uma estreante como a Sony, apesar de ser uma marca já consagrada para fabricar outros tipos de aparelho, né, som, videocassete na época, Walkman, né, você tinha um Walkman também e outras coisas, como uma estreante no setor de games, consegue vender mais de 100 milhões de cópias. Lembrando que ela era uma estreante, lembrando que ela era muito forte no setor, em todos os setores ela era muito forte, mas ela não era forte no setor de game. Tudo bem, ela já era uma empresa conhecida, as melhores câmeras de filmagem era da Sony, as televisões de melhor qualidade era da Sony. Tudo bem, a Sony já tinha um conhecimento, já era conhecida, mas a gente tá falando de videogame, cara, entendeu? Já era uma coisa que ela não fazia. E ela consegue essa proeza. E tipo assim, a comparação de venda geral é muito absurda. Não estamos falando assim, beleza, o Play 1 vendeu mais de 100 milhões de cópias, ok, mas o Nintendo 64 vendeu 90. Não, o Nintendo 64 não vendeu 90, vendeu 30. De 30 para 100 é muita coisa. Então como é que uma estreante consegue chegar onde chegou? Será que foi só por mérito dela ou foi por erro das outras? Tem esse porém aí. E é isso que a gente quer que vocês tenham em mente e percebam. Às vezes não é só questão, tudo bem, a Sony correu atrás e coisa e tal, ela tinha que correr, ela era obrigada a correr atrás, ela não queria estrear, ela tinha que fazer a parte dela. Dinheiro tinha, né? Tem até hoje, aliás. Hoje mas, nem tanto, né? Hoje a empresa deve mais do que vale. Do que vale, mas tem dinheiro lá, não é dura não. Não é dura não. Não é a gente. Tá ossada, mas vai melhorar. Então, quer dizer, ela contou com a sorte dela, com das empresas ali, a Nintendo, a Sega principalmente, e a Atari. Por que não falar da Atari? Por que não falar do 3DO, o Philips, né? 3DO, né? Philips, isso. Então, mas aí qual foi Mas aí, beleza, esses aí qual são foi essa sorte? A sorte foi a seguinte, vamos lá, vamos botar aqui vamos falar das coisas que aconteceram. Viagem. Esse jogo é legalzinho. Uma viagem. O que acontece?
A Nintendo, vamos começar com a Nintendo. A Nintendo, ela, em plena... Não, um pouquinho, quando você dar uma falada. Vamos começar com... Tá com o direcional. Eu não consegui configurar o analógico. Vamos começar com o Sega Saturn mesmo, que foi lançado primeiro. Cara, como eu disse, o Sega Saturn tinha tudo para ser o cara da parada, mas o que acontece? Antigamente, quando você ia lançar um console, e até hoje também ainda tem um pouco disso, as empresas, as grandes empresas, elas tinham uma espécie de acordo com as distribuidoras, com as lojas, né? Então, o que acontece? A Sega veio a público dizendo que, um exemplo, tá? Ia lançar o Sega Saturn no dia 20, né? Veio a público dizendo que ia lançar o Sega Saturn no dia 20. E, do nada, quando ela ficou sabendo da notícia do Sony PlayStation, ela decide adiar esse lançamento. Só que tem um porém nisso daí. Ela não avisa as lojas. Então, lojas como o Walmart, como a Toys R Us, elas decidiram simplesmente, se sentiram traídas e decidiram simplesmente pegar e não vender o Saturn. E por que isso afeta tanto as lojas? Por quê? Porque muitas das vezes elas programam, ainda mais com uma empresa como era a Sega na época, elas programam um lançamento para aquele console, elas programam toda uma... Como é que eu vou te falar? Uma logística, ela poder uma logística, uma estreia pro console na loja e tal, coisa desse tipo. Não era a palavra que eu queria achar não, mas dá para entender. Então, o que acontece? Elas se sentiram traídas, cara, sacou? Então, muitas delas falou que assim, ó, o Saturno aqui na minha loja não entra mais. Nenhum produto Sega entra na minha loja mais, sacou? E aí, cara, isso daí parece não, mas, cara, afetou muito nas vendas do Sega Saturn, porque era a principal ferramenta de venda, era a loja, entendeu? Era a principal ferramenta de venda. Tirando isso, o fato da Sony também ser mais capitalizada e poder comprar as empresas, como por exemplo Tomb Raider, que seria exclusivo para a Sega Saturn, e a Sony chegou lá e falou que assim, olha, eu te dou tantos milhões para esse jogo não ser exclusivo para a Sega Saturn. E digo mais, para vir primeiro pro meu console. Play, né? Entendeu? Ama, cara. Então, o que acontece? É um jogo sujo? É até engraçado que hoje em dia a Microsoft faz isso com ela e ela chora. Ela reclama, botou a Microsoft na justiça, tá brigando. Blizzard, né? Né? Ó como é que é. Né? Pimenta no furico dos outros é refresco. Entendeu? Então, assim... Ai, Sony, isso é complicado demais. Ela é complicada. Então, assim, o que acontece? Tudo isso, né? Isso daí já é uma estratégia dela, totalmente mérito dela, mas o fato das lojas foi um erro da própria Sega, né? Um outro erro que a Sega também cometeu, foi o fato de que o Sega Saturn não tem Sonic. O que você tem no Sega Saturn de Sonic? Você tem o Sonic R, que é um Sonic de corrida a pé lá, né? Que, pô, a gente pode considerar um spin-off, não é um jogo principal da franquia Sonic. Isso tem diferença, um jogo principal de um jogo spin-off, né? Tem diferença. A linha do jogo principal é diferente. Pô, tem Sonic 3D Blast, que é um jogo, vamos botar assim, cross-gen, né? Tem pro Mega Drive. Tem pro Mega. Ele foi pensado pro Mega Drive e lançado pro Sega Saturn, ou vice-versa, mas enfim, teve que ter a limitação para ele poder rodar no Mega Drive também, então não é um jogo assim que aproveita toda a capacidade do Sega Saturn, né? E tem o Sonic Jam. O Sonic Jam ele é um jogo que é uma coletânea dos jogos de Mega Drive, certo? No máximo ali o que você tem é um mundo pequenininho ali aberto, onde ele explora algumas coisas e
tem um cinema, uma biblioteca, uns negócios assim que você consegue ali explorar com o Sonic, entrar ali nesses locais e explorar certas informações, como comerciais da época, curiosidades sobre o Sonic. Ou seja, não teve nenhum jogo que interessasse sobre o Sonic, né? Cara, onde tá Streets of Rage? Cadê? Não tem. Cadê Streets of Rage, mano? Entendeu? Cadê, por exemplo, Super Hong-Kong? Monaco GP. Golden Axe. Golden Axe é a mesma história. Teve o Golden Axe, o Duel, né? The Duel, que é um Golden Axe de luta, e acabou. Golden Axe não é de luta. Golden Axe é... um hack slash? Hack não. slash. Entendeu? Golden Axe... Na verdade, ele é encaixado como beating up. Não, ele é um hack slash. Golden Axe é um hack slash. A gente, leigamente, que chama ele de beating up. Originalmente ele é um hack slash. Ele é um hack and slash, e inclusive o primeiro. Porque ele é da época do beating up. Ele é o primeiro hack and slash. Só que então o que acontece? Veja bem. ninguém vê assim, né? Muito difícil. A gente não vê, né? Mas de fato é. Porque o beating up, ele, pra ser um beating up, é andar e bater. Sem arma, sem evolução de personagem. Isso aí. Sem nada, é andar e bater. Como Final Fight, como, né? Só isso. O Golden Axe já tem uma Golden evolução, Axe, tem arma. Você tem arma, né? O cara tem a espada, o velhinho tem o machado, a menina tem a espada. Você tem magias e tem evolução dessas magias. Ou seja, você, com um potinho de magia, ele vai mandar um nível de magia. Com dois potinhos de magia, ele manda dois. Magia melhor. Então tem uma progressão, né? Tá ligado. O Golden Axe tem uma progressão. Então já é considerado um hack and slash. Inclusive o primeiro, como eu disse. Então o que acontece? Não teve Golden Axe. Tem o Golden Axe de luta. Não tem o Golden Axe hack and slash, beating up, como a gente diz. Então, poxa, cara, eu achei foi um erro muito grande, certo? Não trazer franquias não renomadas. trazer as franquias de peso dela. Pra você ter ideia, por exemplo, o Street of Rage, você teve uma continuação do 4 não oficial pela SEGA há pouco tempo no PS4. O Streets of Rage 4. Né? Que é PS4, um ótimo, PC, um ótimo jogo. Xbox. Então, olha só, Switch, olha só, e também Android. olha o pensamento. Tudo bem, foi muito tempo depois. Mas pra você ver como é que o jogo é querido. E nem foi feito por ela. Não foi feito pela SEGA. Não foi feito pela SEGA. Uma empresa se interessou em fazer o jogo. E ela falou, parece aí. A SEGA não tá vendo aqui. Olha o quantas raridades, quantas pérolas ela fez na época, que ela simplesmente caga pro lance. desde o Sega Saturn que ela caga pro lance. Não, desde o Sega Saturn. Parece que a SEGA parou no Mega. No Mega. Depois o daí... único que teve ali, de interessante ali que veio depois ali do... Teve duas continuações ali que eu me lembro do Sega Saturn. A gente teve o Shinobi, que é o Shinobi Legion. Mas, cara... Não tem mais nada de muito interessante. As propagandas, era uma coisa que eu ia entrar mais pra frente, como as propagandas do Sega Saturn. Tem o Virtua Fight, né? Virtua Fight. Mas o Virtua Fight nasceu no Sega Saturn. Nasceu no Sega Saturn e foi um dos mais vendidos no Sega Saturn. Eu ia entrar até nesse mérito mais tarde, mas aí já entro agora. O Sega Saturn também teve uma propaganda horrível. Uma campanha de marketing terrível. Então, assim, era normal que o Shinobi Legion também não fosse conhecido. A gente teve também o Beyond Oasis. Beyond Oasis, que é esse jogo aqui, ó. Mas aí do Mega, né? No caso, mas teve a sequência. Também. É esse jogo aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Aí, ó. Beyond Oasis. Mas aí eles fizeram... Esse aqui é de Mega Drive. Fizeram a sequência pra Sega Saturn, né? Mas é um jogo que até no Mega era desconhecido, né? Então... não adianta muito, né? Um jogo desconhecido, eles fazem questão de continuar. Os principais deles, eles cagaram pro lance. Então, acho que o principal erro do Sega Saturn foi esse, com a SEGA fez com o Sega Saturn. Eu tenho certeza que se tivesse uma campanha de marketing decente, como teve a do Mega Drive, como Genesis faz o que Nintendo não faz, né? Tem até umas propagandas legais que, pô,
O Mega Drive, o motor era de uma Ferrari e um Fusca. O motor da Ferrari era um Mega Drive. Você abriu o capô, tinha um Mega Drive ali. Já viu essa propaganda? Cara, essa eu nunca vi. Nunca viu? Nunca vi. O cara abre o motor, o capô, dentro do motor tem um Mega Drive da Ferrari. Dentro do Fusca tem um Super Nintendo. Aí eles vão apostar um racha. A Ferrari sai voada e o Fusquinha... vamos achar isso daí, vamos jogar? Vamos jogar. E o Fusquinha legal. sai todo devagar, capenga. Então o que acontece? Era uma propaganda criativa, uma propaganda legal, certo? E o Sega Saturn tinha aquele cara careca lá, um cara careca que ficava falando lá de Sega Saturn, uma mulher careca também com umas aurelas na cabeça. Pô, ninguém entendeu porcaria nenhuma, sacou? Então assim, cara, eu acho que o principal motivo foi a falta de grandes franquias que se fizeram ali no Mega Drive e nos arcades, né? Que não trouxeram. A rainha dos arcades não trouxe uma opção de porra de arcade pro Sega Saturn. Viagem. E os jogos do Mega Drive. O Nintendo 64, eu acho que tudo se resume no cartucho. Na decisão de fazer o Nintendo 64 como um videogame de cartucho. Por quê? O videogame um cartucho, cara, além dele ser muito mais caro para ser produzido, porque o cartucho ele tem uma placa, tem microchips. Depende de outras empresas fabricar esses componentes. Pois é. São várias empresas que fabricam os componentes do cartucho. Tem que pagar essas empresas e, enfim. Elas recebem royalty de venda, de tudo. Então, assim, e além de que é mais caro, né, cara? É um material mais caro. O que é um CD? Um pedaço de plástico. É bem mais barato a produção. Bem mais barato, né, cara? Bem mais barato. Além de que o cartucho do Nintendo 64, que de fato na época cartucho era uma tecnologia atrasada, o cartucho do Nintendo 64, ele só tinha 64 megas de armazenamento. Enquanto um CD de Sega Saturno ou do PlayStation tinha 700 megabytes de armazenamento. Então, assim, se você fosse uma empresa, uma produtora de jogos, você ia preferir produzir jogos aonde? Se você quer saber, o Nintendo 64 não chega a ter nem 500 jogos na sua biblioteca. Então, assim, é muito pouco. Acho que são 440 e poucos jogos. Pô, é muito pouco, mano. Entendeu? Então, assim, o grande erro ali tá no cartucho. Conclusão, era um console de 64 bits contra os outros consoles de 32 bits que não conseguia mostrar o seu poder. Por quê? Porque você ia fazer um jogo como esse aqui do Nike, se fosse rodar no Nintendo 64, por exemplo, você ia perceber que era 64 bits porque essas texturas aqui, que você vê, iam estar bem mais lisinhas no Nintendo 64. Mas tem uma questão também. Muitas dessas árvores, desses detalhes, dessas coisas aí que você tá vendo, não ia ter no Nintendo 64. Porque só tem 64 bits de armazenamento. Não cabe no cartucho tanta informação. Ó, que coisa. O que adianta, Nintendo? Onde você tava com a cabeça? Certo? O que adianta? Não adianta de nada. Então, cara, eu acho que o grande defeito ali foi o cartucho. Tanto é que Resident Evil é um exemplo disso. Resident Evil 2. Pô, a Capcom teve que tirar leite de pedra ali para poder fazer o jogo rodar. Expansion Pack. Outro problema da Nintendo eram os acessórios, né? Pois é. E para você poder fazer o videogame funcionar, olha só, olha a ideia da Nintendo. Você compra o console. Legal, 64. Aí você, beleza, tá? Existe uma pecinha no 64 ali, né? E se você arrancar ela, o videogame liga, mas simplesmente não pega jogo algum, que é o Jumper Pack. Uhum. Né? Você tinha ali um compartimento que a Nintendo tinha criado. Por exemplo, se você quisesse expandir memória para melhorar o gráfico dos jogos, você tinha o Expansion Pack, né?
Se você quisesse um controle com vibração, você tinha o Rumble Pack. Né? Era um trambolho, você botava no controle que já era meio esquisito. Tem. Esqueci de falar do controle. Pode crer, sem contar no controle. O controle era totalmente nada a ver. Sem contar o controle, né? Eles pegaram o controle do Super Nintendo e botaram uns ganchos ali, botou um gancho no meio, não sei pra quê, mas... O que é aquelas 3 pirocas ali? Aquilo ali é o quê? São 3 vibradores, aquilo ali? Beleza. É um videogame pornográfico? O que é aquilo, mano? Enfim, e aí o que acontece? O lance do Jumper Pack. Aí vamos botar por algum acaso, uma criança na época abrisse aquela tampinha e de alguma forma que criança for, consegue fazer as coisas, arrancasse aquele Jumper Pack e sumisse com o Jumper Pack. Acabou o 64. Imagina uma criança na época que a mãe me compra um 64, me compra jogo pra caramba, 10 jogos, 15 jogos. A criança vai, me some com a tampinha, fica aquele troço, aquele buraco aberto, me some com o Jumper Pack. Acabou o 64. Opa! E aonde você baixar um Jumper Pack? Não sei se na época vendia separado, que eu acho que não. Ou talvez sim, mas... Nossa! Tinha jogos que não rodavam sem o Expansion Pack. Perfect Dark era um exemplo. Viu? Perfect Dark era um exemplo de jogo que sem o Expansion Pack não funcionava. E aí você jogava Perfect Dark aonde? Play 1. Mas eu acho que eram poucos, né? Entendeu? Não, que não rodavam. Não eram muitos porque você não tem uma biblioteca tão grande. Então vai ser... Qual é, cara? Também não vamos relaxar. Claro que vai ser poucos, não tinha nada de jogo. Brincadeira. Mas aí... Então, quer dizer, o 64 era sério problema a Nintendo tem um sério problema de ficar inventando moda. Até hoje ela é assim. Quer dizer, no Switch agora ela deu uma segurada, beleza. Mas até o Wii U, cara, o próprio Wii U, cara, fica inventando moda de lançar um monte de bagulho que ninguém vai usar. Né? Você tinha o Super Scoop do Super Nintendo, por exemplo, que o exército americano usava pra treinar, meu. Só o exército usava pra treinar, mas ninguém usava aquilo. Né? Você tinha lá o robozinho do Nintendinho, você tinha a luva do Nintendinho, o óculos Superboy, né? O óculos... Quem usava só quem era rico. Né? O Nintendinho é pra rico, o Nintendinho é pra pobre, até hoje é pra rico. Então a Nintendo com essas ideias de ficar inventando, por isso que ela também se estrepou. A Nintendo poderia... Cara, só não se estrepou tanto mais que a SEGA. A SEGA fez pior. Né? A SEGA conseguiu superar a Nintendo. Entendeu? Então, tipo assim, a Sony ela deu uma sorte tão grande das suas rivais que fizeram tanta cagada, tanta merda. A verdade é essa mesmo, tanta cagada mesmo. Que a Sony falou assim, pô, assim fica fácil pra mim. Nem queria. Ficou fácil. Pô, tô chegando agora na parada. E vocês já estão dando uma... Pô, nem queria. Aí, pô, vocês... vai embora logo, deixa eu ficar sozinha. Faltou fazer isso, cara. Cara, eu não sei como é que a Nintendo também não faliu. A Nintendo não faliu porque estava melhor capitalizada. Sim, porque a SEGA já tinha... Por que a SEGA faliu? Porque a SEGA, quando fez cagada com o Sega Saturn, nesse momento, além de uma... que também é outra cagada, ela estava mantendo no mercado ao mesmo tempo Game Gear, Master System, muita coisa. Mega Drive, 32X, Sega CD, mas o que? Sega Nomad. O CDI, não, o CDI não é dela não. O CDX. CDX, Sega CDX, Sega Nomad, o Sega Saturn. Cara, pra que tanta coisa, cara, pra administrar? E toma-lhe dinheiro, e não vende, e gasta dinheiro, e não vende. Vamos se preocupar só com o Saturn, que é o que interessa no momento? Não, Tom Kalinske era o cara que era o presidente da SEGA. Sem condição, cara. O Tom Kalinske era o cara que era o presidente da SEGA nos Estados Unidos. Que pra mim era o único cara que não usava droga ali dentro. Era o único que tava sempre com a cabeça sã. O Tom Kalinske, cara, ele, pra quem não sabe, foi o cara que fez a Barbie ser a Barbie. O cara é sinistro, sacou? O cara não é mole não. Você viu o filme da Barbie aí? Você viu a situação que foi o filme da Barbie? Todo mundo andando de rosa, os carinhas tudo pau, cara. Então, e o sucesso da Barbie
hoje o filme da Barbie vender tanto em bilheteria, agradeço a Tom Kalinske. Então o que acontece? Sonic, a mesma coisa. Tom Kalinske fez Sonic ser quem é o Sonic. Fez a Barbie ser quem é a Barbie. E a SEGA escutou o Tom Kalinske? Não. Sacou? Então o que acontece, mano? O que o Tom Kalinske falou pra SEGA naquele momento em que a SEGA queria lançar o Sega CD, o 32X e o Sega Saturn. O Sega CD acho que veio em 92. Acho que veio em 92. O Tom Kalinske falou, legal, boa ideia. Vamos lançar o Sega CD. Daqui a pouco, não passou muito tempo, 2 anos, veio, vamos lançar o 32X no mesmo... esqueci desse detalhe que é muito importante. No mesmo dia que lançou o Sega Saturn, a SEGA quis lançar o 32X. O que acontece? A pessoa ficou confusa. Seus consumidores ficaram confusos. Legal, o que eu compro aqui agora? Eu compro o 32X, eu compro o Sega Saturn, eu compro o quê? Sabe? Qual é a função ali? É a mesma coisa? O que ela, né? Preço. O conselho ali do Tom Kalinske, o conselho dele era o seguinte, cara, ou lança um, ou lança outro, né? Isso quando ele viu que os japoneses já estavam assim, totalmente inquestionável, assim, eles queriam lançar uma parada ou outra, sacou? Mas a ideia dele mesmo era o quê? Cara, o Mega Drive tá vendendo bem, deixa quieto. Faz nada. Quando puder, lança o Sega Saturn. Quando o Mega Drive perder o gás, você lança o Sega Saturn. Por que eu vou mexer no time que tá ganhando? O Mega Drive tá vendendo bem, deixar ele. Certo? Pra que tirar o foco dele? A partir do momento que você lançou o console de próxima geração, você tirou o foco do console de geração anterior. Você vê, o Super Nintendo, por exemplo, o Nintendo 64 foi lançado em 96. Certo? Foi lançado em 96. 97. 64, não. Foi 96. 96, 97 foi no Brasil. E o que acontece? O Super Nintendo ficou aí sendo o principal console da Nintendo até 96. E continuou vendendo muito bem, obrigado. Sacou? E aí? Foi a melhor estratégia. Tanto é que se deu, em muito menos tempo de mercado, se deu muito bem, muito melhor do que o Sega Saturn. Entendeu a parada? Veio antes, né, cara, e conseguiu fazer o que a Nintendo fez. Né? Entendeu? Então, assim, era pra ter segurado, era 2 consoles de muito sucesso, cara. Era pra ter segurado, não precisava. O primeiro erro tá aí, não precisava ter lançado o Sega Saturn naquele momento. Muito menos lançar Sega Saturn 32X ao mesmo tempo. Mas o que entra? Pelo fato da Sony, né, tá vindo trazendo uma estreante ali, e a Nintendo, apesar que a Nintendo também já tava ali dando suas caras ali, então a SEGA ficou preocupada, né? Não, a gente tem que trazer alguma coisa também, a gente tem que vir com alguma coisa. É porque a SEGA sempre teve mania de ser a primeira da geração. Justamente. Então, quando ela... é um exemplo. Um outro fato muito curioso também sobre tudo isso é que dizem por aí, eu não acredito muito não, mas é uma coisa que a gente não tem muita informação. Mas dizem por aí que o Sega Saturn foi pensado para o 32, para o 2D. Eu acho essa história meio absurda, mas vamos pensar aqui. O Sega Saturn foi pensado para o 2D. E não tinha uma função boa para o 3D, certo? E até hoje as pessoas dizem que ele não tem uma função muito boa para o 3D. Esse é 3D, cacete, tá rodando. Então, porra. O que acontece? Quando ela viu, diz a lenda, né? Que quando ela viu que o PlayStation 1 era totalmente focado no 3D, ela mudou totalmente o projeto e fez um Frankenstein no videogame. Certo? Não acredito nisso. Isso daí eu não acredito. Mas vamos pensar que isso seja verdade, né? E é engraçado que a SEGA era a que mais investia em jogos 3D antes do Sega Saturn, antes dela fazer o Sega Saturn.
Pra quem não sabe, o primeiro jogo de luta 3D é Virtua Fight. Virtua Fight. O primeiro jogo de luta 3D é Virtua Fight. E quem trouxe? Sega. Então por que caralhas ela ia fazer um videogame focado no 2D? Não faz sentido. Por isso que eu não acredito. De repente nem seja verdade. Entendeu? Por isso que eu não acredito. Não faz sentido. Não tem como eu afirmar aqui que não seja verdade ou que seja. Mas eu não acredito. Se for verdade, cara, ela é muito burra. Porque ela tá encabeçando, ela tá forçando uma coisa no mercado, uma tendência que ela mesma não vai seguir. Mas tá, e aí tá interessante você entrar. Ela já tava com 2D. 2D o Mega Drive já não fazia? Já fazia. Como é que ela ia relançar um console que já fazia o que ela... Então, tem sentido. Quem apoia essa teoria diz que ela queria fazer um 2D melhorado. 2D perfect. Sabe? Perfect 2D. Isso, tá. Entendeu? Sim, realmente. Mas é mais do mesmo. Realmente, o Saturno, ele tem, de todos os consoles dessa geração, 2D mais... ele tem um 2D mais aprimorado. Isso daí é notável. Irrefutável. É irrefutável. Isso aí realmente. Mas dizer que ele foi focado nisso, eu já não acredito muito. Assim, o projeto dele foi exclusivamente focado para o 2D, eu não acredito muito. Porque assim, a SEGA era idiota, mas também não acredito que fosse a esse ponto, né? Ou talvez aquilo assim, como você mesmo não acredita, né? O videogame ele é focado no 2D, mas preparado se for necessário para receber um 3D, como você está vendo já um exemplo aí do Intro da Night. Pô, e é um 3D bonito, cara. É um 3D bonito. Ó, então quer dizer... Que esse 3D aqui perde em quê pro PlayStation? Cara, não porra nenhuma. Não perde nada. Não perde em nada. Não perde nada. Então você vê, quer dizer, vamos criar um console focado no 2D perfeito, mas 3D tá aí, se for preciso, a gente faz. Isso né? Modifica algumas coisas. O que acontece, gente? Por que o Sega Saturn ele tem um 2D mais aprimorado do que os outros consoles? É muito simples. O Sega Saturn ele tinha 2 processadores centrais, diferente dos outros. 2 coprocessadores, né? Isso. Então o que acontece? Um processador tinha especialidade numa coisa e o outro em outras. Isso, certo? Dividia as funções. Quando você conseguia fazer os dois trabalharem junto, cara, você pode ter certeza que dificilmente um desses videogames da geração ia conseguir bater ele, sacou? Quando conseguia, né? Como é o caso de Burning Ranger, por exemplo, que consegue ali mesclar os dois processadores, né? Mas quando não conseguia também, por isso que você tem muito porte de PlayStation, que é muito melhor do que Sega Saturn, graficamente. Porque dificilmente os caras conseguiam fazer esse poder lá no... se unir. Então o que acontece? Com um processador dedicado ali para um 2D, o outro dedicado para o 3D, um processador dedicado ali para transparência, o outro processador ali dedicado para, sei lá, sombras, sabe? A coisa fica mais fácil, né? Fica mais, né? Então, assim, por isso que ele tinha essa capacidade maior aí do 2D. Não é porque ele era focado no 2D. Cara, esquece isso. Esquece isso porque, assim, não faz sentido. Não, nenhum. Não faz sentido. Nenhum. Entendeu? Então, rapaziada, assim, eu acho que a Sony deu sorte, tá? Mais sorte do que foi estratégia, do que foi qualquer outra coisa. Acho que ela deu muita sorte, porque as duas empresas que eram um rolo compressor no mercado, elas eram absurdamente fortes, elas acabaram errando ali a mão com a 6ª geração. Isso aí. Né? E a Sony só pegou e falou que assim, opa, eu não posso errar. Se eu não errar, eu atropelo todo mundo. E assim ela fez. Não, ela não errou, ela como estreante... Fez o básico. Ela foi pro corre, ela, não, vou atrás. Agora, se eu der sorte das rivais aqui fizer merda, como fizeram, beleza. Caminho livre pra mim, foi o que aconteceu.
Fez o básico. Por isso que o Play 1 fez o sucesso que fez também, né? Não foi por mérito da Sony. Também, claro, beleza, tem um mérito sim da empresa. Mas foi por mais que a Nintendo e a Sega simplesmente fez cagada. Pois é. Entendeu? Fez E eu cagada. acho assim que o erro da Nintendo tá no hardware. As decisões que ela teve no hardware do 64. O erro da Sega, eu acho que tá nas decisões da empresa. Da empresa. Administração. Da administração dela. Porque assim, o hardware do Sega Saturn, eu acho ele excelente, é um excelente aparelho. Ela realmente acertou a mão com o aparelho dela, certo? E a Sony foi bem administrativamente, foi bem com o seu aparelho, foi bem com tudo. Embora o aparelho dela, em tese, é pior do que todos os dois, certo? É um aparelho mais fraco, mas nem sempre a força significa o sucesso. Então eu acho que assim, a mensagem é essa, foi dada. Eu acho que deu para entender o porquê que a Sony se deu tão bem assim no mercado. Cresceu tanto, né? E depois, na próxima geração, né, com o PlayStation 2, a fama já estava feita. E fudeu tudo de vez. Não, foi uma continuação, né, cara? Bem, a mesma receita que ela tinha feito lá, que ela conseguiu fazer no caso do Play 1, seguiu a mesma no Play 2. A SEGA já estava... Opa, deu uma... Tá dando uma queda de frame muito... A SEGA já estava praticamente falida, né? Deu o seu último suspiro com o Dream. Né? A Nintendo também não fez muita coisa com o GameCube. Deixa eu só rapidinho. E você tinha uma outra estreante que era a Microsoft, né? Mas aí a gente tem um vídeo dedicado que a gente fez aí, depois você pode estar assistindo. Entendeu? Então, mas no caso da quinta geração, né, do Play 1, foi por isso, cara. Poderia dizer que foi meramente sorte. Pode jogar aí. Foi meramente sorte também, né? Quem ia esperar... Foi mais sorte do que duas grandes... Quem ia esperar que duas grandes empresas renomadas disputavam um mercado alto na década de 90, no começo, e na década de 80, alto nível, que é a Nintendo e a Sega, iam fazer o que fez? Quem imaginar? Eu duvido que a Sony tava, vamos se dar mal, vou esperar aqui. Não tava contando. É como aquilo. A Sony teve o mérito porque ela foi pro corre. Comprou desenvolvedora, foi atrás da desenvolvedora para fechar contrato, fechar negócio e tal. E vamos ali, tô vindo com o console assim, fácil de trabalhar, né? A mídia ali é mais simples e coisa e tal, e etc e tal e tal. E aí ela foi. Só que ela deu essa sorte, que suas rivais tropeçaram, deram mole, e aí ela ganhou aquele... Tropeçaram feio, né? Feio, né? E aí a Sony conseguiu, ela viu a oportunidade. Opa, agora eu entro, com força. Não tenho ninguém praticamente no meu caminho. Por isso a diferença que eu acho injusta, por exemplo, do Nintendo 64, não vou nem dizer do Nintendo 64, mas vou dizer da Sega mesmo, que dominava o mercado na quarta geração, pro Play 1. Ou pro próprio Nintendo 64. Play 1 102, Nintendo 64 30 milhões. São 70 milhões de diferença. Pro Saturno, então, pior, que vendeu 9. 90 milhões. Tá entendendo? E pro Saturno, até chegar no Nintendo, também é vergonhoso. Também é. Entendeu? Não, e a mais vergonhoso é aquilo que eu falei, que o 64 ele teve menos tempo no mercado. Menos tempo no mercado, né? Então a SEGA ela tinha o mesmo tempo que a Sony. 94 Saturno, 94 Play 1, e aí? Vai falar o quê? Deu mole. SEGA deu mole. Muito mole. Deu. E a mesma coisa repetiu com o Dream, né? Não esperou 4 aninhos, já veio com o Dream. E deu no que deu. Eu tava quebrada já. Outro problema, que é um problema que a Nintendo comete, mas a Nintendo conseguiu segurar a onda, foi o lance de lançar muita coisa. No caso da Nintendo, os acessórios, muitos acessórios, vocês tinham o Game Boy também. Não vamos esquecer desse detalhe, né? Tinha os portáteis da Nintendo. Tinha outras paradas fazendo sucesso por aí, né? Enquanto a Nintendo tava legal, a gente tá falando de console de mesa, ok. Mas tem os portáteis da Nintendo que fizeram um puta sucesso. Né? O Game Boy vendeu quase 70 milhões de cópias. Mas aí ainda assim tinha muita coisa para administrar e tal.
mas ela conseguiu segurar por causa disso. Agora a SEGA... Por que a SEGA não, sei lá, não lançou coisa igual o 32X, lançar no mesmo dia do Saturn? Não faz sentido. Poxa, não faz, é uma coisa que não tem lógica. Você lançar um acessório pro Mega Drive, eu considero como um acessório pro Mega Drive, entendeu? Trazer, né, um poderio gráfico pro Mega Drive, sendo que o Saturn já fazia isso. Ou lançava um, ou lançava outro. Ou não lançava nada, mas como já estava perto ali, quinta geração... Eu acho que o Tom Kalinske estava certo, cara. Não tinha que lançar nada. Não, poderia ter lançado, mas lançar um Mega tá legal, lança o 32X. Que a base do Mega já está formada. A base do Mega já está forte. O que a gente vai fazer? Vamos trazer o 32X, que é um acessório pro Mega, fazer as pessoas comprarem mais o Mega e depois o 32X para poder ter um gráfico melhor. E vamos investir em jogo. Isso aí. Né? Aí, beleza, e ali vai te vendo o que dá. Bom, se vê que tá suado ali, não tá rendendo muito, vem com o Saturn. Entendeu? E de repente o Saturn, se o 32X desse certo, nessa ideia que eu tô falando, e o Saturn poderia vir um console de 6ª geração. Com um projeto modificado. O nome Saturn seria no lugar do Dreamcast, né, como um console de 6ª geração, e o Dreamcast, quem sabe, poderia ser um console de 7, né? E aí, de repente, a SEGA tá aí até hoje com a gente. Pois é. Né? Com seus consoles. Pô, imagina a SEGA nos dias de hoje com console, cara. Eu acho que, cara, bateria de frente legal com Play 5, com Play 4, com Xbox One, Xbox Series, bateria de frente. E a SEGA sempre foi à frente do seu tempo, né? Então por que ela não, né? Mas se matou, infelizmente. SEGA morreu pros consoles. Se matou. Se morreu, mano. Se morreu. Se matou, se morreu, se suicidou. E é isso, cara. É triste falar de uma grande empresa que foi a SEGA. Eu vivi muito com a SEGA aí, Mega Drive, Master System, muito Alex Kidd, muito Sonic, muito Street of Rage, né? E os multiplataformas, claro, que eu joguei no Mega. Cara, e é triste falar de uma grande empresa assim, do jeito que terminou, né? Por vacilo dela mesmo. Por vacilo dela mesmo. Então assim, não adianta, cara, botar a culpa em Nintendo, em AMD, né? Em Sony. Nenhum deles tem culpa não, meu irmão. Entendeu? Não, a Sony... grande verdade é essa. Nenhum deles tem culpa. Quem tem culpa da SEGA não existe mais como desenvolvedora de console é ela mesma. Aí. Você vê que é engraçado, né? A gente falar aqui. Estamos falando de Saturn, Play 1 e 64. A gente tem, por exemplo, a gente tem o Philips 3DO, o Commodore e o Atari. Né? O Philips e o Commodore eu nem vou falar aqui, mas o Atari é o seguinte. Até a Atari, que pra mim só foi até o 2600 mesmo, né? Mas ela conseguiu estar ali. Ela trouxe o 5600, ela trouxe o 7000, ela trouxe o Atari Jaguar. Tava, beleza, ninguém tava esquentando, mas ela tava ali. Se manteve quantos consoles? Atari 2600. Caralho, o trenzinho me carregou aqui. Que isso? Bugou? Bugou. Agora eu vou que treino essa porra aí, vambora. Vai embora. O trem acelera. É bom demais. Simulador é uma maravilha. Mas aí o que acontece? E ela voltou. E vai ter que voltar o jogo. A Atari. A Atari segurou 4 consoles. Né, já morta praticamente, mas segurou. E recentemente lançou o console de novo. Verdade. Tá mais morta do que a SEGA. A questão é que a SEGA não quer, né? Não, mas tu acha que se fizesse ia fazer merda, né? Não, mas tá bom ela não querer também, rapaz. Do jeito que ela tá bom. Deixa ela. Jogo. É melhor ela trazer jogo. Dá pra jogo, sair uns jogos da SEGA ser mais aí. trazer SEGA, console aí e morrer de vez. Entendeu? É melhor ela ficar no joguinho. Poderia trazer uns portáteis pro Switch, né? Agora, muita gente deve estar se perguntando, porra, por que a SEGA lançou o 32X e o Sega Saturn ao mesmo tempo? O maior erro da SEGA foi
Justamente nessa época. Cara, porque existia uma briga, uma rincha entre a SEGA dos Estados Unidos E a e a SEGA da América. Dá pra acreditar que a mesma empresa brigava? Elas brigavam dentro do... Cara, O e que acontece? engraçado... Por que elas brigavam? Tudo por causa do sucesso do Mega Drive e do Sonic. Exatamente. Por que acontece? O Sonic foi pensado pelos japoneses. Só que eles fizeram um personagem dentuço, com presas grandes, dentes afiados, não sei o que e tal. E Tom Calixto olhou e falou: ó, isso aí vai ser agradável para as crianças, que era o alvo da aí época. não vai fazer sucesso aqui não, meu irmão. Pode colocando uma luvinha aí, uma carinha de Mickey, porque senão Não vai vender. vocês não vão arrumar nada. O japonês ficou como? Puto. Puta. Né? É, americano, filha da puta. Entendeu? Mandou logo assim. Então o que acontece? Pegou, ficou puto, avacalhou pra caralho o lançamento do 32X e do Saturn. Qual foi a avacalhação? Conseguiu botar na cabeça de Hayao Nakayama, que era o presidente da SEGA na época, que tinha que lançar os dois juntos, que isso era uma boa ideia. Como eles convenceram isso, eu não sei. Mas botaram isso na cabeça do homem lá, e o testa de ferro lá, o Hayao Nakayama, pegou e falou: tá bom, então lança os dois juntos. E deu essa merda que deu, certo? Eles não se conformavam, outra coisa também, eles queriam sair rapidamente da quarta geração, porque eles já não aguentavam mais tomar coça no Japão com o Mega Drive. O Mega Drive estava tomando coça no Japão mesmo, não vendia uma unidade. Ninguém certo? Mais queria saber do Mega Drive. Ninguém queria saber do Mega Drive. Então o que acontece? O Mega Drive estava fracassado no Japão, certo? Eles já tinham saído da disputa há muito tempo, por mais que nos Estados Unidos estava indo de vento em popa, né? No Japão, entendeu? A gente então tem que eles entender... queriam rapidamente sair desse mercado. Então eles queriam apressar a próxima geração, sacou? E assim eles fizeram. A gente tem que entender que é o seguinte: quando a gente fala de SEGA, quando a gente fala, por exemplo, da Nintendo e da Sony, são empresas japonesas, né? Nativamente do Japão. Então, assim, uma coisa é uma empresa no Japão, outra coisa é uma empresa na América. Só que é a mesma empresa. As duas têm que entrar num acordo, porque é a mesma empresa. O que acontece no Japão afeta o que acontece na América. Na verdade, a divisão americana não tinha o que fazer, porque quem manda a japonesa. Lá é a matriz. Lá é a que realmente dá todas as ordens. O negócio caiu. Entendeu? Então vocês não tinham o que fazer. Quer dizer, você imagina a sua matriz. Os caras lá em cima falaram que assim, você imagina o seu chefe. Você imagina você dando um banho no seu chefe. O seu chefe fica puto. Peraí, eu crio um negócio, os caras pegam, leva pra lá e faz melhor? Não, peraí. Só que eles não pensaram que é a mesma empresa. Opa, peraí, mas lá é SEGA também. Entendeu? Lá é SEGA. E aí? Não pensaram, sucesso, só ficaram... né? De qualquer forma é sucesso. Ficaram com raiva, né? Ficaram com ódio. Né? Não, aí o Yuji Naka, que foi o cara que... Um dos caras que criou o Sonic, pra piorar, o motivo do Sega Saturno não ter Sonic é Yuji Naka. Por quê? O Yuji Naka, ele pegou... tava desenvolvendo a engine para fazer o próximo Sonic, só que ao mesmo tempo ele tava desenvolvendo a engine para fazer esse jogo que a gente está jogando aqui agora, que é o Night Little Dream, que é um jogo dele. E os caras tava querendo que ele fizesse, a SEGA mandou ele fazer a engine para o próximo Sonic. E ele não quis fazer a engine porque tava fazendo esse jogo, né? Então ele decidiu que ia dar a engine desse jogo para fazer o próximo Sonic. Ok, uma coisa válida. A engine é boa, é um 3D legal e tal. E o que acontece? Ele simplesmente atrasou essa engine
Porque ele sabia que se Sonic fosse lançado para o Sega Saturn, o joguinho dele ia ser soterrado. E Sonic é muito melhor que isso aí, né? É muito melhor, pô, com certeza. Então, assim, iria ser ofuscado o joguinho dele, sacou? Então, ele não forneceu a engine, enrolou o tempo que foi preciso para não faltar a engine e o jogo dele conseguir respirar. Então, tem muita coisa envolvida aí, cara. Tem muita coisa que fez o Sega Saturn flopar com força. Então, assim, não liberou a engine para ver o jogo dele fazer sucesso. Acabou que o console não fez, o jogo não fez, ninguém fez e ficou por isso mesmo. Todo mundo diz que, dentro da SEGA, que o Yuji Naka era super difícil de se trabalhar. Então, rapaziada, é isso que eu falo para vocês. A Sony hoje é uma grande... A PlayStation hoje é enorme, é grande, é gigantesca, mas ela tem que se agradecer muito aí pela sorte que ela teve aí na quinta geração das duas empresas aí, as duas potências da época, terem tropeçado do jeito que tropeçaram. Entendeu, rapaziada? Antes da gente começar a encerrar o vídeo aqui, e se fosse trabalhar um pouco com esse, né? Só para vocês terem ampliar um pouco a visão de vocês. E se a SEGA não brigasse com a SEGA japonesa, não brigasse com ela, tivesse um bom convívio, né? E como eu falei, não, vamos lançar o 32X, assim, vamos investir em jogo. Ou vamos lançar o Saturn como uma já próxima geração para competir com o Play 1, para competir com o 64, e vamos investir no 3D, e vamos lançar a Sonic, vamos lançar Street of Rage. Cara, eu tenho certeza. E vamos fazer um console fácil de trabalhar, né? Para trazer, vamos atrás dos desenvolvedores. Eu tenho certeza que o Play 1 seria o que seria hoje. Que PlayStation não seria o que seria hoje. Eu tenho certeza, a SEGA estaria hoje viva, assim, nos consoles, teria vendido muito mais. Então, para finalizar legal. Entendeu? Então, assim, para finalizar legal. Eu acho que a Nintendo, no caso da Nintendo, era a mídia, não optar pelo cartucho. Isso. Acabou. A Nintendo é mais simples. A SEGA, eu acho que são algumas coisinhas que deveriam ser feitas. Não precisava do Sega Saturn naquele momento. Mantinha o 32X com o Mega Drive. Eu acho que não precisava nem do 32X. Só o Mega Drive já dava Só o Mega Drive, assim como o Super Nintendo ficou por muito tempo. Só o Mega Drive. Já daria conta. Daria pra lançar até uns joguinhos 3D pro Mega Drive, porque o Sonic Blast foi um exemplo, roda bem no Mega Drive. Entendeu? Duke Nukem 3D? Duke Nukem 3D então, assim, segurar a onda ali. Aí que 3D bonito, ó. Segurar a onda ali, com o Mega Drive, igual a Nintendo fez até 1996. Deixa o PlayStation lá vender sozinho. Entendeu? E o que acontece? Pensar melhor na estratégia de marketing, de venda, de tudo, entendeu? Porque era um mercado novo, cara. Muita coisa estava mudando, era uma transição muito forte. Então, era legal elas terem segurado um pouco. Uma outra coisa, ter lançado as franquias principais. Eu acho que era isso a situação. Que matou também. E demitir esse boiola desse Yuji Naka antes que ele fizesse essa merda que ele entendeu? Não dava pra saber que ele ia fazer isso, né? Mas eu acho que, de qualquer jeito, eu acho que ia dar ruim. Ao som. Porque a SEGA, ela confiava muito no Yuji Naka, né? O Yuji Naka tinha um nome muito grande dentro da empresa, e eu acho que ele ia ferrar com o lançamento do Sonic. Tanto é que foram cancelados 2 jogos do Sonic. Sonic Extreme, né? Sonic Extreme. E um outro lá que eu não me lembro mais o nome agora. Mas foi cancelado 2 jogos do Sonic por falta dele trabalhar na engine do jogo. Então, assim, as 2 saídas que eu vejo era essa, entendeu? Eu acho que eles tinham que dar uma segurada ali no Mega
deixar o Mega ali, continuar investindo ali no Mega. Tanto é que, pô, o Mega acabou perdendo em vendas pro Super Nintendo porque a SEGA abandonou o Mega. Sacou? Pra dar atenção pro Sega Saturn. Então, eu acho que o caminho era esse. O caminho era esse, sacou? Das duas. Uma, apostar em mídia de CD, parar com o negócio que ela não queria pagar royalties pra Sony. E a outra era segurar um pouco a onda. Mais valorizar mais o que tinha em mãos. Valorizar mais, se organizar melhor. Segurar um pouco a onda e investir mais nas franquias de peso. Isso aí. E acabou. Você vê, a Nintendo lança console atrás de console. Não falta Zelda, não falta Mario, não falta Pokémon, Donkey Kong, Mario Kart. É isso. Investe nas franquias, segura as franquias dela ali como um tesouro. E é por isso que ela tá até hoje. É um dos motivos também. Rapaziada, a gente fica por aqui. Acabou que foi 1 hora de vídeo. Já falei, não adianta. Nossos vídeos é assim, sempre longo mesmo. Agradecer vocês aí mais uma vez por estar aqui nos acompanhando, nos aturando aí. Pedir a força de vocês, o feedback aí. Não esquecer, por favor, de compartilhar, deixar o seu like aí e se inscrever, né? Que a gente precisa atingir a meta aí que estamos começando no YouTube. E sininho, tá? Ativar lá o sininho, tá bom? E a gente vai estar criando também algumas redes sociais aí, Facebook, Instagram talvez, para poder estar montando uma comunidadezinha legal aí, um grupo no WhatsApp também. Pra gente estar trocando uma ideia, uma resenha, aquele feedback legal com a galera. Show? E é isso aí, agradecer a vocês todos aí. Até o próximo vídeo. Valeu!